Aqui. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, como prometido, a gente está aqui, né, na quarta-feira, 19 horas, para continuar essa nossa série sobre a fofoca, com base no livro do José Gaiarsa. Foi o primeiro livro sobre fofoca no Brasil, que se chama O Tratado Geral sobre a Fofoca, tá? Para quem não conhece o José, essa é a capa antiga, né? Para quem não conhece, né, os mais jovens não conhecem o Gaiarsa, embora ele tenha sido muito, muito conhecido na minha geração e na geração anterior à minha, né? Ele foi o introdutor das psicoterapias corporais ocidentais no Brasil. Então, além de ter escrito os 30 livros, né, metade dele sobre corpo e psicoterapia, corpo e psicanálise, corpo e comportamento, ele também apresentou uma série de livros, ele que fez a apresentação de um monte de livros, né? Um livro do Feldenkrais, acho que foi ele que fez a apresentação, eu acho que tem um outro livro, acho que, bom, enfim, ele que apresentou, por exemplo, o livro, livros das editoras publicarem, né, sobre antiginástica, enfim. Ele é o cara que abriu mesmo, assim, esse campo, inclusive editorial, apresentando livros para as editoras e indicando aqui no Brasil. E criou uma teoria própria, tem uma teoria própria que a gente, na Escola da Tenda, estuda ao nosso modo, desenvolve ao nosso modo, né? Eu venho a vida há 30 anos estudando isso academicamente, fazendo um estudo crítico, né, da obra dele. Tem teorias bem que foram dele mesmo, originais e que são contemporâneas, dialogando hoje com pensamento contemporâneo sobre corpo e subjetividade, né? Para quem quer saber mais sobre o Garça, procure este livro aqui, O Legado de José Ângelo Gaiarsa, que eu organizei o ano passado em comemoração ao centenário dele. Tem várias pessoas interessantes aqui escrevendo neste livro, que eu faço apresentação e um capítulo também, né? Então, Monja Cohen, Fábio Landa, Regina Navarro Lins, Regina Favre, me foge, mas assim, são várias pessoas interessantíssimas, contando um pouco aqui da teoria que aprendeu com ele, né? Quando esse campo das corporais abriu no Brasil, e como eram esses grupos, o André Gaiarsa, sobrinho, conta um pouco da experiência nos grupos, e também o contexto, né, em que ele traz, em que o Brasil, nos anos 70, descobre que tem uma coreidade, né, que tem um corpo. Então, vale muito, muito a pena ler este livro aqui, tá? E ele nem é caro, é baratinho, porque ele ficou fininho e ele é muito lindo, muito emocionante. Editora Sumos, vocês podem comprar no próprio site da Editora Sumos. O Cristiano está aqui, Cristiano Bezerra, boa noite, fofoqueiros. Cristiano Bezerra, boa noite, fofoqueiros, fofoqueiros e fofoqueiras. Agora nós somos, além de barqueiros, fofoqueiros e fofoqueiras, tá? Este livro aqui que a gente está... Esse livro aqui que a gente está lendo aos poucos, tá? Tratado Geral sobre a Fofoca. Então, eu estou aqui hoje com a Renata Oliveira, eu sou a Fernanda Carlos Borges, né? Eu estou aqui hoje com a Renata Oliveira e com o Arthur Gaiarsa. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Vocês não ficam com medo do que vão falar, sendo barraqueira e fofoqueira? Barraqueiros, além de barraqueiros, agora são os fofoqueiros. O pessoal já está falando gente de vocês por aí. Tá vendo? E olha só, a internet às vezes fica meio ruim aqui na live, deixa eu explicar. Eu estou falando de São Paulo, o Arthur está falando de Florianópolis e a Renata está falando de Minas Gerais. Então, nós somos um grupo interestadual, né? Então, a gente está falando de muito longe uns dos outros, né? Então, às vezes, trava um pouquinho. Mas se estiver muito ruim, o pessoal que está aqui acompanhando no chat, fala que está ruim que a gente repete, tá? Então, tá bom. Hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 3 e no capítulo 4. E aí a Renata se interessou por uma questão aqui que ele trouxe no capítulo 3. Eu queria que você abrisse essa questão, Rê, porque eu estou bem mais focada no capítulo 4. Pessoal no chat pode comentar também, tá? Eu fiquei pensando muito nisso que ele fala assim, que a fofoca é uma hipótese baseada em dados mais que deficientes.
né? Basta pouco, muito pouco, e lá vai uma história inteira baseada em fatinhos minúsculos. É preciso muita imaginação para fazer fofoca. O que não se diz sempre com a desejável clareza é que a fofoca é a imaginação de quem faz a fofoca. E aí eu fiquei pensando se não é exatamente o contrário. Primeiro, assim, contar o caminho do meu pensamento. Pensei assim, será que não é exatamente o contrário? É a falta de imaginação que faz você juntar esses poucos dados de uma forma moral, de uma forma pronta, de uma forma prévia, sabe? A forma moralista da novela, né, do melodrama, sabe? Né, do enredo que dá certo, né? Tipo assim, um boletim de Tosco. ocorrência. Um Um enredo boletim de tosco, ocorrência. que carece de imaginação. Né? Um boletim de ocorrência, por exemplo, ele é ficcional, mas ele não é imaginativo, porque ele é uma ficção do plausível, né? Do verossímil mais fácil, né? Quando, assim, essas peças de ficção, assim, da vida, né? E aí eu fiquei pensando isso, assim, que talvez ela fosse uma falta de imaginação, né? Baseada num repertório moral. Talvez ela tivesse mais a ver com o repertório do que com a imaginação, né? E aí eu fui dar Um uma pouco olhadinha. repertório. Com o repertório, né? Porque aí até entra um pouquinho nessa questão da forma do capítulo 4, porque, por exemplo, o próprio Coutinho, né, que a gente falava aqui antes, o Eduardo Coutinho, quando ele fez o jogo de cena, que ele não definiu um tema, ele fala que ele ficou surpreso, que quando ele só falou assim, mulher, você tem uma história interessante, conta aqui pra gente. Como que a forma que, no geral era o melodrama, né? Então, como que as nossas histórias de vida, muitas vezes, se eu vou criar uma linha, eu vou recorrer ao melodrama, pelo automático, por ser o repertório da novela, do jornal, etc., né? E aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu fui olhar o que era imaginação no dicionário, e aí tem dois conceitos de imaginação que eu achei que aí eu falei assim, então pode chamar de imaginação assim. Que, assim, teria uma imaginação que eu estou chamando de menor, né? Que é a da representação, é a capacidade de evocar imagens de objetos já conhecidos, né? E você tem uma outra imaginação que é a capacidade criadora, né? Então, talvez, no caso da fofoca, seja um excesso dessa imaginação de reconhecimento e de representação e uma falta dessa experiência criadora, porque quando você tem uma experiência criadora, você, né, poucas vezes vai ser fofoca o que você vai dizer, né? Você vai ter material, né? Você vai falar de outras coisas, você vai fazer literatura, você vai fazer, né? Não sei, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Da fofoca, assim, uma imaginação miserável mesmo, que faz sempre voltar ao mesmo, né? O moral. Amei, amei. É isso mesmo, a fofoca tem a ver com uma subjetividade pobre, com uma cognição pobre, com um repertório pobre, né? E por isso mais tosco de um moralismo que limita, né, a história num dramalhão ultra simplificado, né? Uhum. Ou uma relação de bem e mal muito ultra simplificada, no folhetim da mocinha do bandido mocinho, né? Quer dizer, que envolve isso, puta, eu tô até gaga, eu sei tanto, porque também envolve assim uma pobreza de tentar entender nuances, sutilezas da realidade, percepção, nuances, né? Mapeamento das tramas da realidade, né? Sabe, gente, que acho legal da gente colocar junto com essa Tá reflexão travando, também. gente, para vocês aí no chat? Para mim tá travando muito. Para mim tá tranquilo, Fê. Para você tá bom, Rê? Tá travando. Tá travando? Tá dando para entender, mas tá travando.
mas vou seguir aqui. Que eu acho legal a gente, a sua reflexão muito válida, colocar o Gaiarsa nesse contexto, né? Porque esse livro ele é dos anos 50, se eu não estou enganado. Então, ele é um dos primeiros, antes, ó, ele é de 1920, não, 78, tá aqui. Desculpa, é um livro mais antigo. E o Gaiarsa vem de uma família muito católica, né? Então, sempre que ele vem com essas figuras do moralismo, assim, muitas vezes ele está se referindo a isso também, que é essa pobreza, então, da imaginação de quem é moldado, por exemplo, pela igreja, né? Que aí quando vai fofocar, quando não viu, que é aqui que ele coloca ali em seguida, né? Se você vai dar só instrução, Susana estava no Opala. Agora, se você colocar a imaginação, você viu a Susana com o Marquinhos passando ali no Opala, passaram na avenida, deram a volta na Praça da Igreja, tomaram um sorvete, né, colocando assim nesse contexto do que ele estava, desse livro, né, que é uma desconstrução do próprio Gaiarsa, assim, olhando como o corpo fala, né, para além de tudo, assim, né, como é que a linguagem não verbal se dá, né, e nesse lugar da fofoca, ele também vai falando isso o tempo todo, né, que a fofoca a gente não precisa nem ouvir ela para reconhecer, porque a gente vê o gesto e já sabe que é uma fofoca, né, Renata? Será que é? Ô, Fê, você tá aí? Tá bem travando mesmo, né? Acho que ela não tá ouvindo. Será que a gente segue com o capítulo 4? Vou tentar dar um toque nela aqui. Eu vou tirar meu áudio e vou dar uma ligada para ela rapidinho aqui, tá? Tá. Problemas de conexão. A Fernanda caiu mesmo. Caiu mesmo. Eu tentei falar com ela aqui e não consegui. Não sei se ela consegue voltar direto aqui, ou se a gente sai e volta. Vamos tentar sair e voltar? Eu acho melhor a gente esperar. Então tá bom. Foi, gente. Vamos... Aí, ó, já tava... Ali, ela voltou. Voltei. Boa. Vocês podem continuar quando eu cair. Tá. Eu ia mandar mensagem para vocês também. A gente, quando cair assim, pode continuar, tá? Sem mim, não tem problema. Tá. Arthur, isso que você falou, né, dessa pobreza de repertório moral, né, de quem tá só nesse ambiente da igreja católica dos anos 70 ali, do Gaiarsa, né? Se você for pensar hoje, né, em termos dessa religiosidade neopentecostal, do texto, né, da interpretação literal do texto, né, dessa ausência dessa redução simbólica mesmo, né? Como que os rituais são mais simplificados, são muito isso, ao pé da letra, né? São muito literais, é tudo muito literal. Fica mais complicado, né? Nesse sentido aí, essa questão da fofoca, né? Em termos Quando você estava falando, Rê, eu pensei porque essa é a tática de governo agora do Bannon, né? Os factoides. O que são, que se não pequenas fofocas, né? Pílulas de fofoca, né? Eu fiquei pensando nisso quando estava falando, só quis voltar aqui para a leitura do Gaiarsa, mas também que me remeteu a várias coisas nesse sentido, né? Até nessa parte, conte só mais um pouquinho do 3, né? Ele fala isso, a mesma parte que você leu, a fofoca é isso, uma hipótese baseada em dados mais do que deficientes. Vimos alguém passando, sorrindo, falando e concluímos que o João é corno, a outra é isso, a outra é aquilo. E eu fiquei lembrando aqui, porque uma vez eu fiz um curso de meditação Vipassana budista, não sei se já viram, que é 10 dias de silêncio. Então você entra naquele espaço e a partir do momento você não pode mais falar. E tudo é determinado e separado, assim, os caminhos são bem pré-determinados, que você pode fazer, tudo isso. E é engraçado como durante
esse silêncio, esses vários dias, você fica em contato com essa fofoca de dentro, que a gente falou no último dia ali da última live que a gente fez, e começa a ficar muito claro, porque você não está conversando com ninguém. Então, o ruído de dentro, você não lê, você não pode assistir televisão, você não pode... Vai cada vez ficando mais alta essa fofoca. E a surpresa que é depois, quando a pessoa abre a boca, depois de 10 dias que você está convivendo com ela, mas sem falar, você fala, caramba, velho, que como eu sou tolo. Isso que é assim, né? Como a gente tem os preconceitos mesmo, assim, não dá para saber, na verdade, né? Olhando alguém, você não sabe de nada, né? A não ser que exista uma relação. Agora, se não há, você só como observador distante, né? É difícil de dizer. Legal. Vamos seguir então para o 4? Capítulo 4. Quer que eu leia, Arthur, um pedacinho aqui no começo? Vai lá, começa Vocês estão então, me ouvindo? Vocês estão me vendo? Eu estou em movimento? A gente agora só eu está se ouvi. vendo e está travando, assim, está congelando. Não está fluindo, está parando em momentos. Não sei o que aconteceu. Tá. Então, acho melhor vocês darem seguimento ao texto, gente, porque senão eu vou ler e travar, bem no meio da leitura dos trechos. Tá, eu vou Tá começar bom. então com o comecinho do capítulo 4. Resumindo o parecer dos autores mais conceituados, podemos dizer que a fofoca é a informação ou comentário tendencioso sobre um terceiro ausente. O tendencioso da notícia se manifesta de dois modos distintos, mas complementares. Um, a fala. Dois, o acompanhamento expressivo. A fala, por sua vez, pode ser decomposta em transmissão alterada de notícia, interpretação tendenciosa dos motivos. Querem comentar ou continuo lendo? Tem a ver até com o que eu falei. A gente falou antes ali, né, Rê? Porque ele fala aqui, né? A fala e o acompanhamento expressivo, né? O que vem junto, o gesto, o jeito da fofoca, né? Acho que pode continuar aí. E é muito interessante, né? Porque às vezes é isso, a pessoa conta a coisa de um jeito que você fala assim, tá explicando demais, né? Tem caroço nesse ângulo, né? A notícia, ao passar de pessoa a pessoa, vai sofrendo alterações e ou acréscimos que a modificam. Mais importante, porém, do que essa modificação da notícia é a interpretação que o fofoqueiro faz das ações ou ditos da sua vítima. Os tratados não dão ênfase suficiente a esse fato, limitando-se ao primeiro, né, que é a transmissão alterada. Quem conta um conto aumenta um ponto é citação que pode ser encontrada em toda a bibliografia. Esse é o fato demonstrável. Poderia até ser transformado em documento, texto ou gravação, mas não é o mais importante. O importante é a interpretação, é o atribuir de intenções as piores possíveis às ações e ditos do fofocado. Este, porém, e por sua vez, ao praticar ou dizer o que fez ou disse, sentia-se sempre movido dos mais límpidos e dignos propósitos. Como é amarga a incompreensão humana. Que é continuar nessa mesma linha, né? Assim, de pensar no mesmo exemplo, né? São os guardiões da moral e do bom costume, né? As pessoas que agem como se houvesse o certo e errado, né? Esse pensamento dualista simples, né? Não, quando a Fernanda falou, né, que teria um encontro para pensar na fofoca na vida e tal, eu fiquei pensando sobre situações da minha infância que eu ouvia fofocas, assim, de tias. E é interessante essa coisa da interpretação, porque, assim, às vezes a mesma tia fazia uma coisa e de outra vez parecia que ela fazia exatamente o oposto. Mas como ela estava no lugar de ser fofocada, de falar sobre ela, como ela estava num lugar mais frágil, a interpretação era negativa, independente do que ela fazia. E eu lembro que eu era criança e eu acabei assumindo muita simpatia por ela, sabe? Porque aquilo parecia tão estranho, tão arbitrário, né? Que sabe, eu acho que, não sei, eu acho que eu acabou ficando pela culatra, assim, eu acho que eu
que eu não fiz parte da comunidade fofoqueira, entende? Assim, porque eu achava muito estranho, que não fazia sentido para mim, né? A mesma pessoa, assim, aí era isso, assim, era a sensação de que se a pessoa cair nesse lugar de falar sobre ela, o que for que ela faça, não adianta mais, porque a questão vai ser a interpretação. As pessoas vão arrumar uma interpretação negativa porque ela fizer, independente do que for. Sim, é aquele mesmo exemplo, né? Se a pessoa te fala, fui até não sei aonde com tal pessoa, né? Isso é uma informação que você pode interpretar muito mal, se você quiser, né? Ainda mais aos olhos da moralidade cristã, assim, né? Nesse sentido, né? Que muitas vezes é o que acontece, né? Ou assim, né? E aí, quando você criança percebe isso, você já viu que você era esquerdista, então, Renata, já viu que não ia dar, já começa a se identificar, né, com quem está sendo oprimido. Mas acho que é isso que ele tem falado aqui, né, da transmissão e da interpretação. Então, a fofoca eu posso enviar uma fofoca ou eu posso falar uma coisa que não é, né, uma informação ser transformada numa fofoca na recepção, né, a partir da interpretação. E politicamente, né, Arthur, eu acho isso muito doido, porque assim, a gente como falar isso? Por exemplo, né, num contexto, às vezes, político, né, você tem uma atitude política, e aí você tem uma outra atitude política né, contrária àquilo ali, né? O mesmo gestor público, o mesmo representante, né, o mesmo toma uma atitude de acordo, sei lá, com um plano de governo anterior e depois toma uma contrária, né? E em vez de justificar essa, ele vai criar um argumento para falar que essa primeira que não fazia sentido, que agora que faz sentido, né? Então, essa super interpretação também de tudo, ele acaba criando situações muito complicadas. Que eu lembro até de um meme muito legal, assim, sabe? Que tava lá um meteoro chegando, né? E aí primeiro aí as duas pessoas viram para o outro e falam assim, é de esquerda ou de direita, né? Porque tipo assim, né? É uma dificuldade de interpretar uma situação, né? Você tem que primeiro saber onde que está no lugar social para depois se posicionar sobre aquilo, né? Que isso é uma questão também, eu acho, muito complicada da fofoca, que no caso, por exemplo, da minha tia tinha isso, né? Se a pessoa está num lugar frágil, a interpretação de tudo que ela fizer vai ser negativa, né? Então, se você for de esquerda, o que você fizer vai ter interpretações positivas porque é de esquerda e negativas porque é de direita. Isso chegou num nível que eu acho que é esse nível que cria a possibilidade para as fake news, para esse nível de pós-verdade, de desinformação do jeito que está, né? Porque as coisas deixam de ser vistas assim, ela já tem uma interpretação a priori, que eu acho que, pelo que a Fernanda falou de outras vezes, parece que é isso que o Gaiarsa fala, desse lugar social mesmo da fofoca, né? Que ela constitui para o outro, né? Sim, é que eu acho que o principal aqui pelo menos aqui nesse momento, ele não está se referindo aos meios, né? Porque vamos falar que não é de hoje que existe desinformação e fake news, só que agora de uma forma muito aprimorada, sem corpo, sem rosto, sem voz, né? Então isso, nesse sentido, eu acho que não converge muito, porque esse livro aqui é o começo do estudo da linguagem não verbal do Gaiarsa. É quando ele começa a enxergar tudo isso no corpo, nas expressões, no gesto. Até tem essa parte que ele vem agora, né? Que eu acho sobre isso. Posso ler aqui? Claro, claro. Ele fala assim, ó. De outra parte, ele vem falando sobre a psicanálise, a fofoca. Aí agora ele vem para essa parte. De outra parte, as expressões do rosto, da mão ou do corpo inteiro que acompanham a fofoca verbal são muito características, né, Renata? Tem sempre. Essa aqui é muito clássica, né? Se observarmos com o binóculo alguém distante que esteja fazendo fofoca, teremos no ato a certeza do fato, mesmo sem ouvir nada da fala. Sempre podemos saber pelo jeito, que é aí que a Fernanda
diria, né, pelo jeito, que uma pessoa está fazendo fofoca, ou seja, em matéria de fofoca, conclui ele, a forma é a mensagem. Que eu acho que é aí quando ele está aqui, ele está começando a olhar essa linguagem não verbal, ele está começando a descrever tudo isso. E acho que, e como ele está nesses 70 e poucos ali, né? Ele tá no auge dessa libertação da sexualidade, do corpo, e eu acho que ele está querendo falar do enjaulamento dos corpos, assim, né? Desse adestramento dos corpos. E aí ele vai abrindo, falando que a fofoca, quando eu ouço, né? Quando eu fico com medo de falar alguma coisa aqui, porque alguém vai dizer algo, ou que eu posso ser motivo de fofoca, isso muda todo o meu jeito. Isso me inibe, mudando todo o meu gestual. E quando eu vou querer ser mais discreto ainda para falar mal de alguém, né, assim que a fofoca, como ele diz aqui, é sempre de terceiro, né? Poxa, a Fernanda é foda, né, Rê? A gente até que quer ajudar ela, né? Mas, poxa, ela não colabora, né? Fica difícil, né? E olha todo o tom da voz, como o rosto fica, que você identifica, ó, porque eu tô pagando uma de malandro, né? De certa forma, assim, quando eu tô fofocando do terceiro, que aí converge com o papo que a gente teve na última live, dessa coisa de dentro, da fofoca de dentro, né? De quem eu acho que eu sou, quando eu tô criticando todo mundo aqui, falando que eu faria diferente, né? Dentro de um jeito diferente, né? De uma forma diferente. Então, acho que nesse capítulo, ele né? está antes desse lugar social, né? Ele está falando da forma da fofoca, da forma física, né? Isso, Da presente forma no corpo. postural. Ele vai chegar nos aspectos sociais e até vai falar sobre a mídia para massas, né, do fascismo. Não vai literalmente falar, mas ele tem o capítulo dele aqui também. Então ele estava nessa época assim, haitiano, né, olhando as defesas, olhando o jeito das pessoas se moverem, porque também o parágrafo anterior a esse, eu vou ler aqui também, né? Para quem não conhece o Guy Arce, né? O Guy Arce era um médico, né? Formado na USP. Depois ele foi trabalhar num hospício, quando ainda haviam hospícios, né? E começou a se interessar desde cedo, então, pela psicanálise, e logo depois pelo Reich e pelo Jung. E aí ele foi, então, também um grande crítico da psicanálise. Em todas as obras dele isso fica bem claro. E aqui ele fala, então... Por terem ignorado a distinção entre reprodução alterada e interpretação tendenciosa, os autores deixaram de perceber que a psicanálise não passa de um gigantesco sistema de fofocas, organizado em forma de teoria científica. O material sobre o qual se baseia toda a doutrina psicanalítica é a fala das pessoas sobre a família, as coisas proibidas, secretas e feias que cada um pensou e fez ou desejou fazer. Sobretudo sexo. Isto, como se percebe, é a própria fofoca e nada mais. A psicanálise é a sistematização e a explicação subjetiva de toda a fofoca cósmica. Né, essa viagem que eu acho muito boa. Fofoca Mas cósmica. é porque ele já considerava, nesse momento, a fofoca uma coisa muito séria. A gente está falando aqui, esse livro é uma tese que tenta provar que a fofoca é a principal ferramenta na manutenção do status quo ou das coisas como são. Então, tipo, ele está falando muito sério. Então, a psicanálise, ao ser apropriada à fofoca, ela não é por isso que ela é ruim. Mas ele explica isso, né? Quando a gente vai na psicanálise e fala o que desejou e não fez, né? Ou que não ousou desejar, ou que o outro deseja e eu não, ou quanto eu sou melhor ou em relação ao outro, né? A gente está assim também fazendo uma grande fofoca, e é a partir desse objeto que se desenrola a análise, né? Eu tinha pensado que ele tinha falado outra coisa aqui. Eu tinha pensado assim, que ele estava falando que a psicanálise é uma fofoca, mas legitimada cientificamente, entendeu? Sim, Aí, acho que me aí nesse parece que eu... ponto, aí que eu fiquei pensando isso, assim, né? Que aí você tem uma liberação corporal, você não precisa fazer esse gesto de segredo, porque você tem
uma liberação teórica para falar com mais firmeza, né? Assim. Firmeza não, porque a psicanálise deita a pessoa, né? Eliminando Não, toda sim, a eu estou função da falando da questão do gravidade, né? estudo, o Sim, teórico. sim, Eu estou sim, sim. pensando assim, psicanalistas analisando um caso, entendeu? Eu pensei assim, que isso seria uma fofoca também, mas com respaldo de ser teoria, entendeu? É a fofoca da fofoca. É, Você pode teoria. Oi, Fê, voltou bonitinho agora, ó. Dá pra te ver É, bem. parece que melhorou a internet aqui, né? melhorou, melhorou. Agora sim, olha, a gente tem que entender. Eu gosto muito quando o Arthur situa o Gayarsa nos anos 70, tá? É, Porque por que que o Gayarsa. Assim, ó, quando a gente vai ler, estudar mesmo os livros deles, a gente vê que ele conversa, os primeiros, principalmente, super bem com a psicanálise, inclusive ajuda a esclarecer alguns conceitos da psicanálise. Então, assim, no início, ele não é um antipsicanalista, muito pelo contrário, ele é um psicanalista criando uma dobra assim na psicanálise, né? E muito boa, inclusive, né, no início. Mas o que começou a acontecer depois, né? A psicanálise, que é muito interessante, começou a virar aqui no Brasil a grande teoria chique, vamos dizer assim, né? A teoria a qual a classe média que faz terapia, que busca se desenvolver, aderiu, né? E aí e aí outras coisas fora disso, e inclusive a própria universidade, né, encampou a psicanálise, e a psicanálise ela ganha no Brasil um status muito grande, e com as instituições, né? E é institucionalizada em todas as associações da psicanálise e tal. E ser psicanalista no Brasil é muito valoroso, né? E essas instituições, elas são muito poderosas, elas dão... O Gayarsa, ele nunca se filiou a nenhuma dessas instituições, né? E ele, para a época dele, ele era muito criativo, assim, no modo como no modo de interpretar as bases da psicanálise. Inclusive, essa criatividade dele, cientificamente, para mim, tem muito valor, né? E ele talvez tenha depois se desviado, saído um pouco desse lugar da psicanálise para uma coisa mais entre existencialismo, estruturalismo e, enfim, foi se afastando. E chega uma hora que ele está muito puto, vamos dizer assim, né? Usando a palavra popular, com a psicanálise, mas eu acho que ele está puto com alguns psicanalistas, né? Porque o Gayarsa está chateado que a teoria dele é muito assimilada por psicólogos, por terapeutas, por pessoas assim no Brasil, né? Mas ele gostaria que ela fosse mais discutida entre os pares, vamos dizer assim, né? Mas era difícil, porque ele estava à margem da universidade, embora você fosse um médico importante, ele não era um pesquisador acadêmico, né? Então, o Garcia, acho que criou um ranço, assim, com aquilo que na psicanálise virou um status quo, sabe? É isso, né? E um certo modo de fazer psicanálise, um certo modo de fazer, né? Não vamos... Porque a psicanálise é muito valiosa, né? E o próprio Gayarsa sabe disso, e quando a gente lê o Gayarsa, a gente vê o quanto que ele mesmo sabe disso. Só que ele fez interpretações dele, ele fez leituras dele sobre alguns fundamentos, e abandonou umas coisas e manteve outras, né? Como todos os psicanalistas históricos fizeram isso. O Jung brigou com Freud, né? O Reich também brigou com Jung e com Freud. Eles foram criando suas próprias teorias, né? Vinculadas a esses fundamentos mais básicos. Pois tem algo que ele acabou ajudando mesmo, né, nesse processo da crítica à psicanálise, foi a desenvolver a própria psicanálise, né? Porque não tem um livro que ele não fale sobre isso. Então, né, como ele critica com muita autoridade, com certeza ele participou dessa mudança também, que a gente sabe que hoje em dia a psicanálise não pode ser igualzinha, mas também pode ser muito diferente do que Não, ela já é foi. muito variada, é muito diversa e muito rica, né, a psicanálise. Mas se você pega, por exemplo, A Estátua e a Bailarina, que é o livro, inclusive, né, sobre o qual tem um curso, gente, uma síntese ótima, na Escola da Tenda, comprem lá, no final anexei vários artigos meus, né, para ajudar a complementar o conteúdo. A Estátua e a Bailarina é um livro sobre a resistência, que é um conceito da psicanálise. Um super livro sobre a resistência, né, para compreender o mecanismo da resistência. Então, naquele livro, ele está sendo super psicanalista, né? Mas um psicanalista a seu próprio modo, construindo a sua própria teoria. Então, o Gayarsa, ele é um psicanalista a seu próprio modo, e depois ele também escapa, foge um pouquinho da psicanálise,
ficando nesse lugar que eu falo, diante de uma filosofia corpórea, entre estruturalismo e existencialismo, que a gente já falou aqui, mas vamos seguir na coisa da fofoca, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, como a gente viu muito o Gerson falar mal da psicanálise, parece que ele só estava chutando o balde, mas não, é que, de fato, ele sofreu muito esse peso do status quo da psicanálise, de toda a institucionalização da psicanálise no Brasil, que ficou uma coisa muito chique, né? Isso não desfaz a importância da psicanálise, que eu acho que tem muita importância mesmo, e ele que estava fazendo uma coisa paralela e com aquele jeito dele de ruptura, não sei o que lá, não se dava bem com esse contexto, né? E a teoria dele, realmente não havia maturidade no Brasil para entender a teoria dele quando ele começou. Posso fazer uma fofoca agora? Foi a Paula? Quem foi? Não foi? Quem foi que me mandou? Não. Uma ex-aluna minha, a Juliana Kell, cantora, inclusive, talvez vocês conheçam. Ela foi minha aluna muitos anos atrás, né? Aí ela me mandou uma mensagem, lembrei agora disso pelo Face. Fernando, olha, eu lembrei disso daqui. Aí eu fui abrir o que era, falando da relação da propriocepção com a consciência, o que significa o eu nas organizações, nos engendramentos perspectivos, sensório-motores, dizendo, isso aqui é uma teoria super importante, nova, dos anos 90, começada por Damasio. Gente, essa aqui é a teoria do Gaiarsa, começada nos anos 70, quando ele tentou uma teoria sobre o eu, uma teoria sobre superego, uma teoria sobre resistência, uma teoria sobre desejo, uma teoria sobre linguagem, uma teoria sobre corpo e cultura, claro, ali do jeito dele, como ele podia, nos anos 70, mas muito boa, que está com base nisso, sistema sensório-motor, orientação espacial, propriocepção, sensação muscular, o inconsciente, né, auto-organizador do sistema sensório-motor, está tudo lá. Está tudo lá. E hoje, tá bombando a partir dos anos 90 com outros autores. Eu acho bom. Que legal, né? Esses outros autores confirmaram. Mas o Garcia, imagina um cara está tentando dizer isso, explicar isso, desde os anos 70 e não tendo resposta, querendo conversar com as pessoas sobre isso, pessoas que ele achava que podiam, né? Assim, vamos dizer, a turma dele, os pares, vamos dizer assim, como ele dizia, querer conversar sobre isso e não conseguir, né, ter interlocução, porque era um outro ambiente, o ambiente psi no Brasil era outra coisa, ok? Não estava nessa. Então, eu acho que ele foi ficando um pouco chateado, né, e virou, e começou a ficar, enfim, é isso que eu queria dizer para vocês, né. Mas quanto mais ele vai descobrindo o corpo, né? Porque o Gaersa não é um cara que vem do corpo, né? Ali, ele vem da academia. De repente ele vai descobrindo as técnicas e o corpo, e cada vez mais ele vai virando um professor também, né? Que você vê, eu já vi, tem vídeos no YouTube, né? De grupos dele, ele fazendo os exercícios de aterramento, de liberação, se movendo muito mais do que explicando, né? Então, no consultório dele, ele desenvolvendo aparatos para trabalhar toda essa percepção da neuromusculatura. Então, porque ele desistiu de explicar, né? E agora todo mundo só fala sobre isso, né? É muito louco mesmo, como ele estava na frente. Porque qualquer área que a gente olha vai falar de propriocepção, sensação de si, percepção, tudo isso que ele já estava falando muito tempo atrás. E ele tinha, Arthur, uma teoria sobre a mente que está valendo hoje. Incrível. Tateando lá naquele interesse que ele tinha sobre o sistema sensório-motor, sobre a biomecânica, começou lá na faculdade e tal. Então, o Gerson é muito contemporâneo. Não está ultrapassado, muito pelo contrário. Uma outra amiga minha, outro dia, que é psicanalista aqui no Brasil, falou assim, também falou isso, nossa, chegou a hora do Gaiarsa. Esse é o momento em que... E a gente está fazendo esse trabalho aqui, de tentar mostrar onde é que estão as teses principais dele, né? Enfim, não só aqui nesses vídeos sobre fofoca, né, mas todo o trabalho que a gente tem feito em toda a Escola da Atena, dos grupos de estudo e tal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Vocês lembram aqui quando ele descreve a expressão do fofoqueiro, o jeito do fofoqueiro? Vocês lembram? Acabei de ler, ainda falei, essa parte que a Fernanda
ia apontar aqui, né? A forma é a mensagem. A forma né? é a mensagem? Tava nessa. Porque assim, o McLuhan, ele falou que o meio é a mensagem, né? Da teoria da comunicação, né? Ele é dessa área. Então, assim, por exemplo, o rádio e a televisão, vamos pegar e o jornal. Então, não é só que eles transmitem um conteúdo exterior, né? Mas o próprio meio, o próprio rádio, ser áudio, já é uma mensagem específica, né? Porque cria um certo tipo de experiência perceptiva, sensorial, imaginativa e etc. Né? Então, o próprio meio é a mensagem. Então, se os mesmos meios transmitirem os mesmos conteúdos, as mensagens, a totalidade da mensagem será diferente. Da televisão, do jornal, do rádio e tal. Né? Então, essa ideia, vocês aqui, que estão aqui assistindo no chat, já devem ter ouvido falar isso, né? Meio a mensagem. Virou uma grande frase, assim, da teoria do McLuhan, né? Então, quando o Gerson fala a forma é a mensagem, ele está ligado na questão que o McLuhan trouxe, né? E está falando a forma é a mensagem. Então, você pega o mesmo conteúdo dito num tom de fofoca e num tom que não é fofoca, muda tudo. Você pega a mesma informação e põe numa performance fofoqueira, e essa mesma informação coloca numa outra atitude, muda o significado da informação. Então, a forma é a mensagem. Que ele está parodiando o McLuhan, o meio é a mensagem, né? Então, então aqui ele fala, com frequência, olhar desdenhoso, ou muxoxo de desprezo, o gesto de pouco caso das mãos, ou o modo de olhar de cima para baixo, são toda fofoca. Né? Dizem do outro e ao outro, coitado. Quer dizer, mas de repente, essa mesma informação, ela pode ser colocada numa roda para discutir, o mesmo conteúdo, né, a mesma informação, ela ganha um outro significado quando está fora do jogo da fofoca como uma performance do corpo. Ele coloca aqui, né, Fê, mas logo em seguida, porque eu acho que ele dá o gesto. Isso não é uma coisa tão simples de se ver, né? Então ele vem mais para baixo, né? Gestos e olhares da fofoca visual são complexos. Há segredo, tendência ao cochicho, que é o que a gente estava brincando aqui, né? É um segredo. A malícia, olhar de cumplicidade, risinho satânico, que é quando a gente, pô, a Fernanda, né, que saiu agora, ela é, poxa, né? Você já tá... É aquele risinho superior, né? Sabe como é que é, né? A Fernanda, no ar, né? E essa coisa de se sentir malandro, né? Ah, como eu sou malandro, né? Como eu sou mais malandro. Ao orgulho, jeito de quem se exibe, face e sobrancelhas, que aí é essa, né? Ó, como eu sou malandro, então, né? A inveja, então ele vai descrevendo e ainda coloca cenas em que isso acontece, né? Por isso que eu acho a riqueza também da comunicação dele, que tanto quem sabe quem é McLuhan pode se divertir, quanto quem não faz ideia também, porque ele vai descrever uma situação cotidiana, né, familiar a todos, assim, onde todo mundo se reconhece que todo mundo é fofoqueiro, assim. Né? Menos eu. Em alguma medida, ele fala assim, eu gostei daquilo que você falou, né? Terminando a frase que você começou. A inveja, o risinho satânico é quase um nada esverdeado, aquela bilis. O olhar desdenhoso é também perplexo, quiçá despeitado, né? E posso ler aqui, gente, até o finalzinho? Esse texto está tão bom. Eu falo assim, a fofoca visual goza de uma prioridade especial, muito usada. Enfim, ela pode ser feita na presença da vítima, que não tem como protestar nem provar que foi vítima de uma depreciação. Isso aqui, todo mundo aqui já deve ter experimentado isso, que a pessoa vira e diz assim, mas eu só falei tal coisa. Você está exagerando, assim. Você vai achar ruim por causa disso? A frase foi essa, mas tem toda a forma e a mensagem que ele está descrevendo antes, né? O desdém, aquele chance de desconfiança, aquela marotice venenosa. Aí ele fala... Aqui, ó, Fê, nesse mesmo parágrafo ali que você pulou uma palavra ali, mas que ele fala, né? Da fofoca, ela pode ser feita na presença, a vítima não tem jeito, né? Ela fica sem jeito de se defender, porque como é no detalhe, no relance, isso não pode ser visto.
É porque daí você teria que falar assim, por que você olhou para ele desse jeito, né? Aí que jeito, aí que vem Que a jeito! defesa, né? Eu nunca, jamais. Imagina, te amo, amor. É uma- É muito. Então, aí que ele fala o que você está dizendo, né? Não é possível demonstrar que a fofoca visual existiu, porque ela aconteceu em um instante, sob a forma de um olhar ou de um sorriso, quando a vítima, que quase sempre percebe, protesta contra o fato logo outro. Que ideia! Não foi nada disso que eu disse, eu não tive a menor intenção. No entanto, um filme mostraria com clareza o fato que existiu durante um instante e logo passou, né? Sem cunho pessoal e íntimo, a fofoca não teria graça nem sentido. Quer dizer, não é só informação, ela tem esse joguinho de poder, de dominação, de desprezo, de poder mesmo, né? Joguinho de poder mesmo, né? E de destruição, né? Quem a faz e quem a ouve são cúmplices de um crime comum, são conspiradores que estão trançando uma rede na qual apanham alguém que fez ou disse coisas contrárias ao que eles achavam que tinha que ter feito e tal. Todos os fofoqueiros são policiais do status quo. Aí, assim, ó, gente, vocês todos aqui que seguem esse canal, principalmente quem está no chat, faz terapia, é terapeuta, já foi fazer mil coisas, né? Mil terapias, né? Já foi lá fazer enfim, terapia individual, de grupo, biodança, bioenergética, psicanálise, enfim, são pessoas envolvidas com essa questão do desenvolver-se, de compreender melhor os próprios sentimentos, a produção do próprio destino, etc. E a gente fica muito assim, o pai, a mãe, não sei o que, aquela coisa, né, a família, pá. Agora pensem que a sua família está mergulhada, todas as pessoas envolvidas, seu pai, sua mãe, que você pensa que são super poderosos para destruir ou para salvar a sua vida, eles também estão acuados pela fofoca. E os teus bisavós, teus avós, os bisavós, os vizinhos, tá. Então tem uma trama, que é essa trama da fofoca, que envolve todos os personagens dessa tragédia, né? E os nossos pais não são mais poderosos do que a gente para lidar com este problema. Porque a fofoca, principalmente quando o Garça escreveu esse livro, nos 70, 60, 50, quando ele ficou um homem maduro, podia excluir uma pessoa da sociedade, da vida social. Podia destruir a vida de uma criança numa escola, como ainda hoje pode, né? Mas era pior ainda, né? Então, você imagine o que as pessoas, o que a gente tem que fazer para sobreviver, né? Para cumprir um destino no mundo complexo, né, onde a gente pode construir modos de vida, tem espaço para isso em cidades grandes, né? E nas cidades pequenas ainda tem uma rede, uma trama mais apertada, né? Mais apertada. Então, você imagina qual é o trabalho de produzir a sua vida no mundo com o outro, tendo a fofoca como ameaça contínua. A incompreensão como ameaça contínua, a má falação, o mal falar, né? O mal falado como ameaça contínua. Então, imagine o impacto da fofoca sobre os teus sentimentos e sobre o modo como você vai modelando a sua vida e produzindo um destino. Uhum. É muito grave. É muito grave. Assim, é um fenômeno muito... Quando eu falo assim, é muito grave, é um fenômeno muito importante para a subjetividade, para os sentimentos, para a modelação do seu corpo, para a modelação das suas disposições, para o modo como você organiza a sua vida. Não é muito, né? Se você pensar assim, no nível de política, política macro, política, né? Política, né? Partidária, blá, blá, blá. Se você pensar, né? Nessa lógica personalista da política, ela fica refém totalmente da fofoca, porque se você não está discutindo conceito, plano, projeto, né, representatividade e tal, se fica tudo no personalismo, a fofoca ela tem muito mais poder. Exato. Olha o que a Mônica está falando. Fiz um workshop com ele há 30 anos atrás, impactante, né? Aí depois ela coloca, ela acha engraçado que eu falei corporificar a fofoca. Mas, Mônica, pense, observe, olhe para si mesmo, para a sua vida. O que você construiu no seu corpo como modo de se defender da fofoca? Né? Nós, mulheres, somos as vítimas milenares da fofoca masculina. O que nós, mulheres,
por exemplo, estou dando um exemplo genérico que serve para todas as mulheres. Tivemos que construir no nosso corpo para evitar aquele mal olhado fofoqueiro, do machista, perverso, querendo controlar, né, controlar a nossa vida pela moralização dele, né? Então, o que as mulheres têm que construir no seu corpo para se proteger de um certo tipo de fofoca que as pode destituir da vida pública? Hoje a gente está em 2021, mas você pense anos 70, anos 80, e isso que nós estamos em 2021 com o bolsonarismo aí, dizendo que feministas querem destruir a família, e usando essa mesma moralização sexual miserável para tentar destruir as mulheres. Lembre daquele negócio que foi feito da Dilma, no carro, né? Então, é uma coisa tão horrorosa, né? Então, Mônica, é assim, o que a gente fez? Como que a gente corporificou, né? O que você fez no seu corpo? Como que você produziu o seu modo de estar, de expressar-se, de se colocar, de modo a se defender ou a enfrentar a fofoca? Todos nós vivemos isso. Esse ano o tema do ano é cancelamento, né, Fê? Que seria uma forma mega sofisticada de controle de fofoca também, né? Então, com a internet, isso que poderia ser, né? Porque você falou, a Mônica sabe tudo de corpo, viu? Ela tinha colocado corporificar a fofoca quando a gente estava brincando de imitar, assim, os gestos. Assim, foi anterior ao comentário dela. Ela manja muito, ela já tem o desconstruidor, né? Mônica, muito boa das corporais também. Mas falando, né, nesse sentido, porque quando estava falando, eu fiquei pensando, pô, de repente, então, aqui poderia ser a criação de um espaço de libertação, só que não, né, porque a internet acabou se tornando mesmo um tribunal, né, uma central e um tribunal de fofoca, assim, né, então a gente continua repetindo esse mesmo padrão de comportamento, mesmo que seja sem corpo ali, no virtual, né, ou impedindo as pessoas de sentirem ou de serem, né, de determinadas formas, porque, enfim, não se deve aceitar. O moralismo, ele se apresenta de outra forma, né? Essa mesma dinâmica de campos de força, só que estabelecida agora na nuvem, tipo aqui, né? Então a gente ainda não conseguiu mesmo, né? Não existe, porque eu falei, às vezes para alguém, eu também fui criado no interior, né? Eu morei no interior de São Paulo, interior de Goiás, interior de Santa Catarina, rodei vários interiores, e é muito difícil, sei disso, assim, de como é a pressão social numa cidade pequena, nossa, é enlouquecedor mesmo. Aqui, quando eu vim morar em Santa Catarina, a cidade que eu morei é um dos maiores índices de suicídio do Brasil, uma cidade minúscula ali, perto de Blumenau, e Pomerode e Timbó, onde eu morava, que é as duas cidades, uma do ladinho da outra ali, Timbó, onde meu filho nasceu. E então eu fui muito para lá. E realmente o nível de repressão, assim, de pressão social é insustentável, né? Mas também eu acho que tem muito essa percepção de que a postura, né, de não conseguir ver além, assim, né, daquele local, acaba tornando insustentável isso, né? Porque se a gente consegue ser totalmente moldado pela fofoca, né? O que sobra da gente é muito pouco potente, muito pouco prazeroso, muito pouco, né? É repetir aquela rotinazinha de bom moço, fingindo que você é um bom cristão, indo na zona no fim de semana, né? Que é o não, de fim de semana não, dia de semana, né? Então, fim de semana é ficar em casa, o grande conservador. É engraçado você estar falando isso, porque uma vez um psicólogo em Blumenau me falou isso, assim, sabe? Que às vezes o paciente, né, do CAPS, ou às vezes internava e tal, ele estava estabilizado, ele voltava para casa e piorava. Ele falava assim, nossa, eu queria fazer uma pesquisa sobre o papel dos vizinhos no sofrimento mental, porque a pessoa volta e ela cai naquela rede de vizinhos. E aí de fofoca, e a rede de fofoca, de mal olhado, de mal, né? Exato. É que se a gente pensa, o Regaerça fala muito, e a gente debate muito sobre isso, né? Dessa pressão da estrutura familiar, né? Que a Fê acabou de falar, né? Imagina toda a estrutura que foi, toda a fofoca que moldou teu corpo dentro da família, dos seus avós. Ó. Aí quando você não sai da vila, todo mundo é família. Meu Deus do céu, que canseira. Meu Deus. Então, né? Fica impossível. E agora, posso só emendar um assunto aqui?
o que eu estava pensando quando a Renata estava falando também, porque o Gaiarsa trouxe isso e hoje em dia eu uso bastante esse recurso também no meu trabalho. O vídeo, porque se antes, quando ele escreveu esse livro, era muito difícil, né, a pessoa ver ela se ver em movimento, talvez ficasse mais distante ainda do entendimento de como a gente, ou as nossas expressões dizem por nós, né, principalmente nesses momentos que a gente vai fazer uma fofoca, vai falar mal de alguém, vai desdenhar alguém, vai se pôr em posição superior. E aí, então, eu tenho usado até a gente aqui, né, nessa mesma dinâmica, né, de colocar as pessoas para se olharem, assim, deliberadamente, que é algo que também não se faz porque não pode, né, a fofoca também impede que a gente olhe um para o outro, porque pô, tá olhando para a mulher do outro, tá olhando para o rapaz, para não sei quem, a gente vai só... Então, quando a gente faz esse processo de agir propositadamente e depois se olhar, tem tido uma potência gigante. E o Gaiarsa já falava isso, né? Não aqui nesse livro ainda, né? Mas pouco depois ele começa a falar sobre a potência do vídeo também. No entendimento da linguagem não verbal. Tem que só, tomando cuidado assim, porque ver é muito difícil, né? E a gente não pode também transformar o nosso olhar no fofoqueiro de nós mesmos. O próximo capítulo é isso, né? A multidão de fofoqueiros que está internalizada na gente. A gente fazendo fofoca de nós mesmos, né? Porque de repente você vê uma expressão que passa ali de alguma coisa assim, né? Desdém, arrogância, sei lá, fala, olha, eu fui desdenhosa, fui arrogante, olha como ela é desdenhosa, para você mesmo, né? Então, é interessante o vídeo para ver as corporificações gerais, né? Assim, a resultante na atitude, para a gente entender que esse corpo tem uma história, né? Ele corporifica uma história, né? Isso que é bonito no vídeo, porque a gente percebe que deixa de ser só falar, mas que o nosso modo de vida, ele está na atitude, né? É uma forma, foi formas com que a gente fez de resolver as relações que a gente teve na vida. E isso, porque senão o vídeo vira um fofoqueiro, tá? Eu sei que eu já vi isso acontecer. Dentro de um processo, né, Fê? Eu não faço trabalho pontual, assim, desse tipo, né? Mas quando a pessoa já está ali se olhando por dentro, se olha por fora e depois na câmera. Isso. Estou vendo aqui o comentário, ó. A Mônica, isso, Arthur. Só acho sempre assim, tomando cuidado para que o trabalho com vídeo não vire, porque eu já vi acontecer. Vira um esquema de fofoca mesmo, que o tom fica muito ruim, né? Não contigo, né? Nunca vi, né, Arthur, você fazer isso, mas eu já vi isso. Eu concordo. Porque justamente, né, você pegar aquela imagem, aquele momento e a pessoa, e enfiar dentro da pessoa como se fosse com aquilo, tom, fosse assim, ela. olha, peguei, né? Que eu acho que o trabalho do vídeo é rico, uma vez que ninguém precisa falar nada. A pessoa pode ver, né, e falar. Porque aí você tira esse poder do terapeuta. Ah, eu vi, hein? Não, ó, vamos ver junto? Ah, o que você viu? O que você pensou nessa hora? O que você sentiu? Exato. O que isso tem a ver com a sua história, né? Não só no rosto, mas toda resultante da atitude, né? Sim. Olha só, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Então, assim, a gente vai continuar lendo esse livro, né? Tem muitas páginas, virão coisas novas, não ficaremos repetindo sempre isso. O Gaiarsa foi muito genial em pegar vários nuances da fofoca aqui nesse livro, mas considerando, então, a importância da fofoca nas nossas vidas, né? Principalmente quando a gente é posição marginal, né, com relação ao centro do poder, né? Assim, a gente é aquilo que se chama as minorias, né? Toda hora controlado pela fofoca, né? Do ser humano universal, né? Social, né? De quem quer manter as coisas como estão. De quem quer manter o status quo. Opressor, né? Dos humanos. E aí, assim, ó, isso está na nossa família. Então, você pensa que a sua mãe, quando estava super preocupada com tal coisa, ela também estava preocupada com fofoca, quando ela estava super revoltada com seu pai, que a sua avó... Então, essa coisa toda é realmente uma saga, né? Uma saga de muitas gerações e não sei o que tal. Então, gente, olha só. Inspirada nesse trabalho aqui, nesse que a gente está fazendo, eu vou fazer dia 18. Procure o link, está aqui no descritivo. Um encontro com poucas pessoas para poder fazer isso a sério, bonitinho, ouvir histórias, analisar, nananã, sobre a presença da fofoca na vida dos participantes, né?
geração, de várias, passando, né, de uma geração para outra, e determinando as relações daquela família, aqueles destinos, os sentimentos e a produção do destino. Então, vai ser um grupo pequeno. Se você quiser participar, vai ser um sábado, o dia inteiro. Eu acho que coloquei ele das 10 às 6, se não me engano, dia 18. Mas está ali no link, dê uma olhada e se inscreva, se quiser participar. Vamos sair além do draminha individual e entrar nessa trama, que essa trama que envolve várias gerações, é uma rede imensa e que tem a ver com aquilo que a gente, né, aquilo que veio até a gente, que a gente assimilou e produziu algo com isso nas nossas vidas. Então, tem uma memória, tem sentimentos, tem desejo, no sentido de que tem destino envolvido nessa trama da fofoca, que é uma coisa muito poderosa, né? Não é qualquer coisinha como o Gaiás está dizendo aqui. Tá? E eu vou certificar como oficina, tá? Pela Escola da Tenda vai ser certificado esse encontro, tá bom? Então, agora, mas acho que é dia 18 do mês que vem, tá? Confere ali no link que está no descritivo. Tá? O preço acessível também, dê uma olhada, tá bom? Qualquer coisa, me contatem. Tá. Foi essa parte. Querem continuar? Estamos aqui há um ano. Vamos fechar? Vocês estão... Vamos fechar 1 hora, né? Então, olha só, gente, acompanhem escoladatenda.com lá no Instagram. A tua página sobre ser corpo. Uhum. E sobre ser corpo, estamos no Instagram e também estamos no site. Aproveitem as sessões abertas, gratuitas. A próxima é sexta-feira, 8h30 da manhã. A gente faz práticas bem suaves, assim, de liberação e também de respiração. É só chegar. Isso, e quem quiser também conhecer o trabalho do que a gente está fazendo, o Apolo e eu, né, sobre uma prática corporal tendo em vista a teoria do Gaiás, que chama corpo... A gente criou essa prática, está criando juntos essa prática, chama corpo-tenda. E o Apolo também está com grupos durante a semana, tá? Então, quem quiser também conhecer esse trabalho, deixa a mensagem, não aqui no chat, tá? Deixa ali embaixo, nos comentários mesmo, porque o chat depois eu não acho mais, desaparece aqui para mim. Ou eu tenho dificuldade de achar, tem que ficar correndo, tá? Então é isso, gente, tá? Quem quiser também saber mais informações sobre essa oficina, sobre a fofoca e a vida, pode me chamar para conversar lá nas mensagens da página da Escola da Tenda no Instagram. Em breve nós teremos na Escola da Tenda um curso necessário com a Renata sobre a história das concepções de corpo do Ocidente. Né? Quando a gente fala em corpo, a gente pensa que está falando de uma coisa que está dada. Ah, tá. Não, a linguagem está envolvida em como a gente entende o que é o corpo, né? E isso ao longo da história mudou muito. Então a Renata vai contar um pouco essa história para a gente, né, Rê? E o curso está ficando lindo. Em breve. Até setembro já vai estar disponível. Tá. E visitem lá, então, escoladatenda.com para ver os 2 cursos que já tem lá, certo? Nessa escola nova que a gente criou para cultivar esse legado e teorias amigas deste legado. Tá certo, gente? Então, olha só, domingo vai ter um barraco filosófico muito legal. É um barraco sobre poesia e resistência, 19 horas aqui no canal, tá? Venham acompanhar. Um poeta importante, que agora eu confundi com o nome do poeta teu amigo, Rei. Deixa eu pegar aqui, peraí. Só um pouquinho, gente. O Maurício Simonato, tá? Acabou de lançar um livro lindo sobre poesia, e ele vai falar sobre poesia e resistência, como que a poesia é importante na resistência subjetiva, né? Olha só, legal escancarar a fofoca. É isso aí, Mônica.
Então também deu por hoje, gente, 1 hora. Estamos aí, caiu, a internet estava ruim, agora ficou boa. Então, ó, quarta-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui de novo com essa mesma conversa sobre a fofoca. Tá? Acompanhem aqui a gente, compartilhem com seus amigos. Quem chegou aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chamem seus amigos para participar. Dá uma força aqui para a gente. Curta o vídeo para a gente crescer o nosso canal, que a gente faz com tanto amor, dedicação, né? Tá, obrigada, Rê, obrigada, gente. Arthur. Obrigada, Mônica, Carla, todo o turno que está aqui no chat, obrigada a todos vocês. Graziela, Cia Alvim, Cristiano, obrigada a todos, até semana que vem. Valeu, gente. Boa noite. Até.